Então vamos lá. O plano de salvação é a base do Evangelho, é a síntese do Evangelho. Então você conscientiza a pessoa de que ela pecou, como eu disse, a gente pode usar o nós, ao invés de você pecou ou eu pequei. Porque quando você é sincero, a pessoa não tem aquela ideia de que você está sendo legalista, tipo assim, está apontando meu erro. Não, eu também erro. Né? Então, todos os passos, nós pecamos, Deus nos ama, e assim vai na rua caminhar cada uma delas. A pessoa primeiro precisa ter consciência de que ela ofendeu a Deus, de que a sua vida desagrada a Deus da maneira que está sendo vivida, porque ela despreza os mandamentos do Senhor, por não conhecê-los, ou qualquer coisa desse tipo. Né? E ser um pecador. Mas isso não muda o fato de que Deus a ama, ou me ama como todos nós. Então o Senhor nos ama, e porque Ele nos ama, Ele providenciou, isso aqui é importante, né? Providenciou perdão e salvação. Porque Ele nos ama. Então, porque amor, gente, é prática. O amor não é o que o amor fala. O amor é o que o amor faz. Então, o que é que Deus fez? Providenciou perdão e salvação para nós. Então, o nosso pecado pode ser perdoado por Deus e nós podemos ser salvos da sua condenação por conta da morte de Jesus em meu favor. Então, Jesus morreu pelo meu pecado. Por quê? A Escritura já diz, eu pequei, beleza. Se eu pequei, eu sei agora que eu sou pecador, qual é a primeira coisa que eu preciso ser conscientizado? De que o pecado tem um salário. E qual é o salário do pecado? A morte. Exatamente. O salário é a morte. Então a pessoa foi conscientizada de que ela está condenada à morte. Explicar talvez para ela que morte não é meramente deixar de existir nessa terra. Morte. Oi? É o espiritual, no caso. A morte, a palavra morte pode ser definida de uma maneira muito simples. Morte é ausência de vida. Morte é ausência de vida. O que alguém morreu? Perdeu a vida. Né? Joia. Aí a gente tem então que entender o que é a vida. A vida é ausência de uma coisa, não é assim. A vida é muito mais do que um conceito. A morte é um conceito, é a ausência da vida. Só que a vida é uma pessoa. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Na verdade, é a vida. Exatamente. Então a vida é Jesus. Ele é a vida. Isso aqui é método de missões. Isso aqui funciona em qualquer lugar do planeta. Né? Se tivesse uma precisão de ser salvo em outro planeta, ia funcionar também. Ele é a vida. Então, o que é a morte? É a separação de Jesus. É a ausência de Cristo. A morte existe em 3 estágios ou em 3 modalidades. A primeira modalidade, a morte física. Mateus 10, 28. Não tem mais aqueles que podem matar o vosso corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Esse aí que você deve temer. Então a morte é física em primeira instância, né, que é a ausência da vida de Cristo no nosso corpo. Da vida de Cristo no nosso corpo. Por quê? Porque Cristo é eterno. O nosso corpo se tornou perecível, né? Ele morre, ele deixa de viver. Então é a ausência de vida biológica. O que é a segunda morte? A morte espiritual. A morte espiritual é a separação do Espírito de Deus. É quando o Espírito está separado de Deus. Efésios 2, Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, a morte espiritual é a separação do Espírito de Deus. Um Espírito que não está ligado a Deus, em comunhão com Deus, ele está morto. Então ele não tem força para servir a Deus, para agradar a Deus, ele está morto. E todos nós nascemos espiritualmente mortos. A gente só ganha vida quando o Espírito de Deus vem morar no nosso espírito. E aí, Paulo também em Efésios 2 ele diz, e ele vos vivificou, né, por meio do sacrifício de Jesus. Então a morte, ela é física, espiritual e eterna.
que é a última modalidade da morte, está lá em Apocalipse 20, versículos 11 a 15, a gente vai ler sobre a ressurreição, o julgamento e tal. E aí ele diz que todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, que é a tal morte eterna, né? Que é o quê? É a separação eterna de Deus. Então, se a pessoa morre, olha só que coisa, se a pessoa morre fisicamente, estando morta espiritualmente, página 67, estando morta espiritualmente, ela vai ser condenada à morte eterna. A pessoa que, antes da morte física, creu em Jesus, creu no sacrifício de Jesus e o confessou, ela pode morrer fisicamente, mas ela está viva espiritualmente e ela não vai experimentar a segunda morte. Ela só experimenta a morte física. Ou seja, ela vai estar unida ao Senhor para todo sempre. Então, o salário do pecado é a morte. Deus perdoou o nosso pecado, então Deus nos livrou de ter que pagar esse salário, mas não porque Deus desistiu do pagamento. Entenda isso. Nós somos salvos pela graça, mas nós não somos salvos de graça. Não foi de graça. Alguém pagou o preço no nosso lugar. É o que você, que tem filhos, fez com seus filhos a vida inteira. Toda a comida que seus filhos comeram, todo material escolar que eles tiveram, nunca foi de graça. Na cabeça deles podia ser. Mas você sabe o preço que custou cada uma dessas coisas. Então nós somos salvos pela graça. Porque para nós não custou nada. Mas não foi de graça. Porque Jesus morreu por nós. Ele pagou o nosso preço. Ele pagou a nossa dívida. Ele é o responsável por nós não termos condenação. Ele morreu no nosso lugar. Então, quando eu acredito nisso, eu aceito, ou seja, Senhor, eu sei que o Senhor pagou a minha dívida, e eu te agradeço por isso eu creio no Senhor. Quando eu creio no sacrifício de Jesus em meu favor, eu aceito, porque tem gente que é orgulhosa. Você vai pagar a conta dele? Não, deixa que eu pago. Tem muito ser humano que é assim, ele quer pagar de não, eu não preciso de religião. Ele não fala que eu preciso de Jesus, ele fala, eu preciso de religião, eu sou um homem honesto, sou um marido exemplar, não sou igual aos crentes que ficam traindo mulher, então usa isso. Sou igual às mulheres crentes que ficam traindo o marido, que fica dando calote nos outros. Cara, usa isso, usa o mau testemunho dos irmãos, vai dizer que ele é melhor. Ou seja, eu não preciso de Jesus, eu mesmo me salvo. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Lascou-se a boca da égua mesmo. Né? Então, desculpa o mineirês aí, é mais só que eu. Então, gente, não tem como ser salvo sem o sacrifício de Jesus, porque só ele tinha condições de pagar o nosso sacrifício. Porque como o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer para que esse salário seja pago. Quem morreu? Aquele que nunca pecou. Mas morreu pelos pecados de quem cometeu os erros. Por isso que nenhum de nós pode salvar ninguém. Porque se eu sou pecador, então quer dizer, eu já tenho minha dívida com Deus. Como é que eu vou salvar você se eu não consigo dar conta nem da minha? Por isso que tinha que ser Jesus. Só tinha um jeito da coisa acontecer. Para que o salário fosse pago, para que o preço do pecado fosse pago, tinha que ser um homem, porque é um homem pelo outro. Tinha que ser um homem perfeito. Lascou-se, não existe homem perfeito. Então, como resolver essa equação? Só tem um jeito. Qual é o único ser perfeito no universo? Exatamente, o Deus Todo-Poderoso. E aí, o que Deus faz? Ele decide se tornar homem para pagar a dívida do homem com ele mesmo. É muito amor, gente. É muito amor. Quando a pessoa compreende isso, ela se abre muito mais facilmente para o Evangelho. Por isso a gente precisa ter sabedoria para expor o Evangelho. Porque tem gente que vai pregar o Evangelho, mas fala, você vai para o inferno porque você não vai na igreja. Não é porque não vai na igreja. É porque não creu em Jesus. Então, sim, Jesus morreu por mim, eu criei, aceitei Jesus como meu, confessei Ele como meu Senhor e Salvador, e por isso eu tenho salvação. Não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? Então, a minha salvação é resultado da obra exclusiva de Jesus em meu favor e em favor de todos nós. Então, assim a gente prega o Evangelho, conscientizando as pessoas de que sem Jesus nenhum de nós dá conta de ser salvo. Então, essa é a base fundamental da evangelização mundial. É isso que os irmãos estão pregando no Moçambique, no Japão, na República Tcheca, em qualquer outro lugar que você imaginar nessa terra. É essa mensagem que está sendo pregada
pela verdadeira igreja de Jesus, né? Tem um povo aí pegando os outros negócios, mas aí é outra coisa. E isso gera uma igreja envolvida em missões. Por quê? Gente, de quem que é a missão de salvar a humanidade? Hein? Uma de cada vez, senão fica confuso. Todo mundo quer falar junto assim. De quem que é a missão de salvar a humanidade? Cada um de nós. Oi? Cada um de nós. E aí? Está vendo? Cada um de nós salva a humanidade. A missão é de Deus. A missão é de Deus. A missão não é nossa. A missão é de Deus. Deus colocou para si uma missão. Eu vou salvar aqueles que creem. Eu vou salvar o mundo. Eu vou redimir o mundo. Então, a missão é a missão de Deus. Para cumprir a sua missão, ele mesmo estabeleceu, porque veja, é o próprio Deus que estabelece a missão lá no Gênesis 3,15. Ele diz que vai enviar alguém, um descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele vai ser apenas ferido no calcanhar. É a primeira palavra sobre a salvação. Quem enviaria é Deus. É Deus quem salva o mundo. Mas ele salva através dele. Aí sim é o que salvador. A missão da salvação é de Deus. E aí Deus escolheu uma nação, que é a nação de Israel, para ser portadora dessa missão na terra. Ele chamou um homem, esse homem creu, Abraão, e esse homem que creu, ele partiu para um lugar onde ele nem sabia onde era, gente. Porque o Senhor falou, sai e vai. Ele falou, tá bom, Senhor, qual o Senhor falou? Eu te mostrarei. Tipo assim, só vai. E eu vou te mostrando o que você tem que fazer a cada dia. Então, essa importância de entender que Deus é quem está salvando o mundo, torna também o nosso trabalho muito mais leve. Quando a gente entende que é uma igreja envolvida em missões. Por quê? Israel depois rejeitou o propósito de Deus para a vida deles, e aí Deus formou a igreja em Jesus. Porque veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A todos, porém, quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o Senhor formou a igreja. E a igreja envolvida em missões é a igreja que abraça a missão do Pai. São os filhos que trabalham para o Pai, servem o Pai no intuito da sua missão. Mas é sempre o Pai que está salvando. A gente não salva ninguém. A gente só prega. A gente só prega. É sempre o Pai que está salvando. Então, Mateus 28, versículos 18 a 20, traz para a gente uma boa definição disso, E de fazer discípulos de todas as nações, batizando o Senhor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que já nos tem ensinado. Quer dizer, primeiro você aprende, para depois você levar para outros. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Tem que ver, tudo bem? E fiquem tranquilos, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão é de Deus. E Deus cumpre a sua missão através da igreja. A igreja é um instrumento através do qual Deus cumpre a sua missão de salvar o mundo. Eu e você somos instrumentos de Deus. Então, a igreja primitiva seguia o método de Deus para salvar pessoas. Deus salvar as pessoas. Então, quais eram as estratégias da igreja primitiva? Agora nós vamos dar uma olhada na Bíblia. Atos 2:42. Eu falei disso ontem, inclusive, na reunião do nosso conselho de pastores. Atos 2:42. Quem encontrar, pode ler. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, tá. Perseveraram no quê? Doutrina. Dos apóstolos. Não quer mais? Na comunhão. Comunhão. Partir do pão Parte do pão. e orações. Vamos lá. Essas 4 palavras descrevem o único método de crescimento de igreja validado por Deus.
Existem muitos métodos de crescimento de igreja ensinados pelas pessoas aí. Mas nenhum deles vai funcionar se não estiver fundamentado nessas quatro palavras. Esse é o método de Deus. Deus tem um método para a sua igreja crescer. E se você continuar lendo os versículos até o versículo 47, diz que os irmãos perseveravam, ou seja, não era uma coisa assim, hoje eu vou, amanhã eu estudo, eu leio a palavra, né? Ou não. Perseverança, permanência, constância. Eles perseveravam na doutrina. Os irmãos estavam voltados para a Escritura, em conhecer a doutrina, em conhecer a palavra, porque é a palavra que alimenta a igreja, é a palavra que liberta, não é a oração. Oração não liberta ninguém, nunca vi isso na Bíblia. A palavra liberta, João 8,32. A oração fortalece. E oração é comunhão, oração é aproximação com Deus. Então, culto de libertação é terça-feira na igreja. Estudo da palavra, isso é culto de libertação. A palavra liberta. A gente inventa uns troços. Parece que a gente nunca leu a Bíblia. Vamos fazer culto de libertação. E fica orando 2 horas. Não, isso é culto de comunhão. Isso é culto de estreitamento, de fortalecimento espiritual. Mas, pastor, Deus não liberta através da oração, não liberta de demônio e tal. Sim, gente. Mas em nome de quem? De Jesus. A partir do quê? A partir do que a Escritura diz. Senão a gente não ia saber nem como orar. A gente não ia saber nem como orar. Entendeu? Essa é a base do Evangelho, da palavra. Então a gente precisa ser uma igreja forte na palavra, uma igreja de comunhão. Comunhão. Qual é a igreja que cresce? É a igreja diferente do mundo. O mundo é um lugar de disputa, de competição, um lugar onde as pessoas estão lutando para vencer os outros, para ter o seu espaço, para ganhar mais, para ter mais. É um lugar de guerra. O mundo é um lugar de guerra. Pô, se a igreja for assim, ferrou. Não mudou nada. A igreja é um lugar de comunhão, de colaboração, em que todos estão juntos, em que os irmãos se apoiam mutuamente, porque eu não preciso competir com você, porque o seu pai é o meu pai e ele está cuidando de nós. Eu posso fazer a mesma prova que você, por um lugar no mercado de trabalho, você ser aprovado e eu ser reprovado, e não ficar chateado com isso, porque eu sei, como crente que sou, firmado na doutrina, eu sei que Deus fez o melhor, dando a vaga para você. Ele fez o melhor para mim e ele fez o melhor para você. E isso então não abala a minha comunhão. Por que eu estou firmado no que a palavra diz? Porque não importa a circunstância, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando do meu irmão. E através de quem? Através dos outros. Porque, gente, Deus abençoa pessoas através de pessoas. Você nunca vai ver Deus mandar um anjo com uma mala de dinheiro para ajudar o irmão que está com dificuldade financeira. Mas ele vai tocar o coração dos irmãos que vão fazer uma vaquinha, cada um vai dar um dinheirinho, vai lá, paga a conta de luz do irmão, paga a água, leva uma cesta básica para ele, fortalece o irmão financeiramente, até que ele possa estar recolocado no mercado de trabalho, até que ele possa retomar o sustento da sua casa. Mas Deus faz isso através de quem? Através de nós. Então entenda, todo o dinheiro que está sobrando na sua conta, não está sobrando pela casa, tem um propósito no você. Tem um propósito no você. Se está sobrando, já é um milagre. Então tem que ter os especiais. A gente precisando. Não é verdade? A gente precisando. Pois é. A comunhão é a essência do crescimento da igreja. O mundo tem que ver na igreja irmãos de fato e de verdade. Gente que se apoia, gente que ora uns pelos outros. É triste quando na igreja as pessoas estão falando mal uns dos outros. Estão disputando por poder. Quem tem oportunidade e quem não tem. Que desgrama isso, que idolatria do microfone é essa? É triste quando isso acontece. Aí a igreja não cresce, não sabe por quê? O mundo olha de fora e fala, você está doido, eu vou falar com ele. Às vezes os crentes falam mal da igreja com o ímpio. Como é que o ímpio vai para essa igreja, gente? Não vai. Tá falando pior que a minha empresa? Não vou lá não, né? Poxa, a igreja tem que ser um lugar de comunhão sincera, não é comunhão forjada, comunhão sincera. Por isso essa igreja crescia. Uma igreja que valoriza a ceia, que ama a comunhão do Senhor. A Eucaristia, que é o que a Santa Ceia se chama lá no grego, é Eucaristia, significações de graça. A Santa Ceia é uma ação de graça. Ao comer o pão e beber o cálice, eu estou dando graças a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque o pão e o cálice me lembram de que o seu corpo foi esmagado e o seu sangue foi derramado para que eu pudesse estar aqui. Né? Então é uma igreja que valoriza a ceia, que valoriza estar na presença de Deus. E é uma igreja que ora.
Oração é isso. Gente, oração para o crente é como oxigênio para o ser humano. Crente que não ora não é crente, está morto. Crente que não ora não é crente, é frequentador de igreja. Porque oração é comunhão com o Pai. Ora, como que eu sou filho de Deus e eu não converso com meu Pai? Eu desprezo a companhia do meu Pai. Eu desprezo a comunhão com o meu Pai. E que Pai, né? Olha o que ele fez por nós, a gente acabou de falar aqui. Não é verdade? Então é importante a gente ter isso em mente. A igreja é um lugar onde o povo vive essa realidade. Aí o texto de Atos termina, no versículo 47, dizendo que o Senhor ia acrescentando o Senhor ia acrescentando diariamente à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou aqueles que haviam de salvar, né? Depende da versão. Então, o método da igreja é aprenda a doutrina, ensine a doutrina, porque todo crente é um ministro de Deus. Fale do Evangelho, aprenda o Evangelho, ensine o Evangelho. Pode falar, não. Sim. Aí fala que essa comunhão eles ingressam nas casas. Eles não fazem Comiam de casa em casa, estavam juntos. O tempo todo juntos, né? Os irmãos. Na igreja, tem pessoas que estão dentro da igreja. Exato. Não saem da igreja para então a união tem que ser constante. A mesma união que a gente tem com Deus o tempo todo. Tem que estar com os irmãos. Né? Então, a igreja do Senhor, ela enfrenta essas realidades hoje também. Todas essas realidades aí. Então nós estamos aí, deixa eu pegar aqui para a gente continuar e ganhar tempo, porque a gente só tem 1 hora para esse assunto. Então, o plano de redenção de Deus começa na exposição do Evangelho da maneira que falamos, né? A partir daí, um crente foi salvo por esse Evangelho poderoso, se torna uma igreja realmente comprometida com a obra missionária. Então, a igreja primitiva é um modelo para nós, E aí, como modelo para nós passamos a ser uma igreja envolvida em missões, vivendo essa realidade no nosso dia a dia, né? A partir do exemplo da igreja primitiva. A estratégia dos irmãos era sempre essa: estarem reunidos para o estudo da palavra, para a comunhão, para celebrar a ceia do Senhor e para orar juntos, né? E a igreja ia se fortalecendo e cada dia mais o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de salvar. Bom, continuando a partir disso. Hoje, quais são os nossos grandes dilemas como igreja hoje? Quais são as grandes dificuldades da igreja hoje? Para a gente evangelizar. Estou falando dos nossos dias, gente. Então, a realidade é que a gente está vivendo na nossa igreja local. A tua igreja está crescendo? Bastante? Se não está, por quê? Quais têm sido os problemas que você consegue pensar nisso? Mau testemunho. Quase tudo aqui, porque a igreja hoje deve abração, ensino sobre isso. E hoje a igreja, o mundo está abraçando a igreja, e a igreja, muitas coisas que. E aí, isso estava falando. Às vezes a sedução do mundo, né? Só está dizendo, né? A gente vai falar, a gente vai falar, você não faz isso, você não fala, mas faz isso. Vamos. Aí começa a usar. A igreja também ela entrou para dentro da igreja. Não está indo para fora. Uma igreja voltada para si mesma, né? Qual é o grande problema da igreja? Vou falar para vocês, olha só, vou falar da questão de igreja que está crescendo e igreja que parou de crescer. Escrevi um artigo sobre isso. E estou até escrevendo um outro material para isso aí, não sei se vai ser um artigo ou não, mas quais são as características das igrejas que crescem? Das igrejas que não crescem, primeiro, das igrejas que não crescem. São igrejas baseadas em eventos, porque isso funcionou nos anos 90. As igrejas faziam grandes eventos, davam muita convenção e tal, as igrejas funcionam assim. Hoje não funciona mais. E as igrejas continuam fazendo eventos. Vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer um grande evento e tal. Só que o ímpio não vai lá mais. Nos anos 90 ia. Hoje não vai mais. Entendeu? E quando a igreja começa a fazer muitos eventos, uma igreja viciada em eventos, vamos dizer assim, é uma igreja que começa a desprezar o culto dominical local. O culto de quinta-feira, o culto de terça-feira. Por quê? Porque só é legal mesmo os eventos. Então se mobiliza. Despreza um pouco a palavra, né? É muita adoração, louvor. Não é nem adoração, né? É muito louvor, né? Porque a adoração, né? Não, deixa eu explicar para vocês. Porque eu acho que o crescimento
do Evangelho e da vida como cristã é a palavra, né? Que ela conforme você vai se alimentando, você vai crescendo, conhecimento e graça. Sim, mas mesmo nesses E a eventos, gente só louvou. que a gente tem uma palavra boa, que a gente tem, a igreja faz eventos, a gente tem boa palavra e tal, bom tempo a palavra, também não vai crescer. Como assim não vai, pastor? Você acabou de falar da palavra simples, mas aqui está falando de igreja, calma, ali, não é evento. Esses eventos, eles não levam ninguém, como eu estou falando, são poucos eventos assim. A igreja está voltada para si mesma porque ela quer fazer evento para agradar os crentes. E quer convidar os outros crentes para ver como é que eles fizeram um negócio bonito. Entendeu? Às vezes já está competição dentro da igreja. O ministério A quer fazer uma festa melhor que o ministério B, porque isso é aquilo. Então vira uma competição. E competição não é coisa da natureza da igreja. A igreja não nasceu para ser competitiva. A competição acontece no mundo. Na igreja não. Nós temos que ser competitivos, sim, lá no nosso mercado de trabalho e tal. Dentro da igreja nós temos que ter comunhão e parcimônia, ou seja, tem que saber compartilhar, dividir. A igreja, envolvida em eventos, ela está o tempo inteiro querendo fazer algo maravilhoso para os crentes, entendeu? E ela começa a se fechar em si mesma. E aí esses crentes, eles chegam e falam assim: poxa, a minha igreja não é legal, bom mesmo é o remate, bom mesmo é o congresso A, o congresso B. Queria que a minha igreja fosse igual o remate. Só que ninguém tem fôlego para fazer igual o remate o ano inteiro, gente. Entendeu? Ninguém tem fôlego para isso. E aí, não estou criticando, não, tá? Estou só dando como exemplo. O retiro espiritual é uma imersão, é um negócio de intensidade. Mas as pessoas começam a desprezar. Agora, qual é a característica das igrejas que estão crescendo? Essas igrejas, em geral, não fazem eventos. Eles não fazem, vamos fazer um evento aqui, juntar as nossas igrejas tudo num lugar. Não. São igrejas que fazem do culto um evento. Do culto um evento. O culto delas é um evento. Tudo que eles puderem fazer de melhor, de mais bonito, de mais apresentável, para a glória de Deus eles fazem. E não é por competição, que é o culto da igreja, cara. É aquilo mesmo que a gente é, que a gente procura ser em essência. Então essa é a característica da igreja que cresce. Ela não fica fazendo um monte de evento, ela fortalece o culto. E cada culto é um grande evento. Aí essas igrejas estão fazendo 2, 3 cultos por domingo. Por quê? Porque o povo tem prazer de ir lá. Tem prazer de ir lá, porque é um evento. O negócio é sustância. Entendeu? E vai. Então, porque para ser igreja, está fortalecendo o quê? O corpo local. E aí, como cada culto é um evento, e a igreja está num bairro, as pessoas daquele bairro são chamadas. Os eventos, em geral, são lugares onde muita gente não pode ir. Né? E isso aqui vai fortalecendo os crentes, eles irradiam essa alegria do Espírito Santo que está no seu local de trabalho, na sua vizinhança. Os vizinhos começam a ficar bem encafifados, falando: Deus, o que está acontecendo esse cara? E os vizinhos querem saber o que daqui a pouco estão visitando a igreja. Por isso. Porque não é um evento no ano, é todo culto um negócio sacode. Todo culto é um evento, todo culto o pastor está vibrando na hora de pregar, entendeu? O louvor canta na graça. Não é essa, porque não interessa se estou cantando para 2 ou para 2.000, é do mesmo jeito. É isso, é a característica da igreja, a vida da igreja. Né? Essa é uma igreja envolvida com a missão. Porque a alegria da igreja não é o tamanho da plateia, é a gratidão pela salvação que o meu Senhor me deu. E mano, se eu sei o valor que foi pago, se eu tenho noção do que é isso, porque o crente parece que não percebe o que foi feito em favor dele. Eu vou vibrar, sabe? O negócio vai. Não tem como. Hoje, gente, eu não que Jesus fez por nós, pelo amor de Deus, não é possível que eu não vou vibrar nesse negócio. Não é verdade? Isso é uma igreja envolvida com missões. O desafio da pós-modernidade é tirar a igreja das distrações e do interesse por si mesma, para novamente o foco e o interesse por Jesus e pela sua obra. Penso que esse é o maior desafio da igreja. Em termos de evangelização, essa igreja ser contagiante nesse ponto. Porque o Espírito Santo é que é o ímã que traz as pessoas. Mas para que isso aconteça, a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia da palavra, cheia da comunhão, que ama, que valoriza a mesa do Senhor e que ora. Essa é a igreja envolvida com missões que deixa os desafios do dia a dia. Bom, vamos continuar aqui. Quais as nossas estratégias missionárias para hoje? Primeira coisa, como eu falei, não ia ficar dentro da apostila, só fiz um resumo aqui para a gente compartilhar. A busca pelo poder do Espírito Santo é a primeira coisa. Hoje, gente, a gente precisa começar daqui agora. Vamos orar. Vamos buscar o poder do Espírito Santo.
Mas como que a gente vai orar? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o poder do Espírito Santo. Como que a gente recebe o poder do Espírito Santo? Como que a gente é cheio do poder do Espírito Santo? O que a Escritura diz? Né? O que é ser cheio do Espírito Santo? É sapatear, falar em língua, jogar a cadeira para cima, sei lá. Não. Atos 2, quando o Espírito do Senhor veio sobre a igreja, o texto, o versículo 2 diz: estavam todos assentados. Não tinha ninguém rodopiando, não tinha ninguém fazendo nada. Eles estavam assentados. Quer dizer que está errado? Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que essa não é a razão. Essa não é a razão, isso não é o motivo. Não é o motivo. Porque isso pode seduzir os olhos. Não convence o Espírito. Entendeu? Então, essa não é a razão. A razão é estar na presença do Senhor de oração. Era o que a igreja estava fazendo. Jesus disse lá em Lucas 24:49: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus diz isso lá. A ordem é essa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que quando Jesus estava pronto para subir, tinha mais ou menos 500 irmãos. Acho que é o versículo 4 que ele diz isso. Tinha mais ou menos 500 irmãos, lá em 1 Coríntios 15. Quando a gente lê Atos 2, quantos irmãos estavam naquele terraço? 120. 380 irmãos já tinha esfriado. Não quer ser verdade. 380 irmãos voltaram àquele culto. 380 irmãos deixaram de receber o revestimento do Espírito Santo. Mais ou menos, né? Isso em 10 dias. 10 dias. Não é verdade? Então, eles viram o Senhor deu uma ordem a eles e eles não perseveraram. Naquele terraço, o cenáculo do terraço era uma coisa. Tinha 120 pessoas só. De mais ou menos 500 que viram a ascensão do Senhor. Isso mostra que a igreja é a mesma em todo o tempo. Né? A igreja é a mesma em todo o tempo. Não tem muita diferença isso, não seja os desafios da igreja são o mesmo em todo o tempo. Então a gente precisa nos revestir do Espírito. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Uma pessoa cheia do Espírito é a pessoa que manifesta o caráter de Jesus. O que o Espírito Santo veio fazer na terra? Aliás, na igreja. Na terra é a obra de salvação que ele faz. Mas especificamente na igreja. O Espírito Santo veio para nos moldar para que sejamos parecidos com Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. 1 João 3,20, acho. Amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, veremos. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que Deus está formando em nós a imagem do seu Filho Jesus. Gálatas, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa para a igreja de Gálatas, que todos os trabalhos dele foram para formar naquela igreja a imagem de Cristo. Então, a imagem de Jesus está sendo formada em nós. Por isso, a igreja de Tessalônica, em Atos 17, foi chamada de cristã. Os irmãos foram chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Ou seja, o povo de Tessalônica via naquela igreja tanta semelhança com Jesus que passou a chamar eles de pequenos Cristos. Quanto de Jesus as pessoas estão vendo em nós? Quão parecidos com Jesus nós somos? Então, o que o Espírito Santo está fazendo em nós é formar em nós o caráter do Filho. Qual é a característica do caráter de Jesus? Ou quais são as características do caráter de Jesus? O apóstolo Paulo chama elas de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Cada uma dessas coisas são traços do caráter de Jesus. Porque Jesus era esse homem amoroso, alegre, pacífico, longânimo, temperante. Jesus era esse homem. E o Espírito Santo está formando em nós essa natureza. Então, o que é uma igreja cheia do Espírito? É uma igreja onde os irmãos manifestam fruto. Onde os irmãos manifestam a natureza, o caráter de Jesus por meio da obra do Espírito Santo. Nós precisamos orar para sermos essa igreja. E aí, ler a palavra para saber que características são essas e como nós podemos desenvolvê-las. Então, é isso que a igreja hoje é desafiada a fazer para cumprir a obra missionária. E esse trabalho é de quem? É nosso, ministros de Deus. O Senhor nos colocou como ministros dele para que justamente pudéssemos realizar essa tarefa. Então, a gente precisa, sim, realizar essa tarefa, levando ao povo esse verdadeiro conhecimento. E aí, continuando um pouquinho, a igreja deve, a partir do momento que ela está cheia do Espírito Santo, ela precisa implementar também o modelo da evangelização que o Senhor propôs ao seu povo.
E mais 10 minutos, vamos dedicar isso aqui. Que é modelo de discipulado. Ganhar, treinar. É isso que eu quero falar direitinho. Consolidar. Enviar. Enviar. Eu acho que está até errado isso aqui, gente. Espera aí. Vamos invertido. A apostila do meio está invertido. É ganhar. Treinar. Então, mas o certo é consolidar. Consolidar. Treinar. Enviar. Vamos nessa. Primeiro a gente precisa ganhar. Como é que a gente ganha? Pregando o Evangelho. É assim que o Espírito Santo salva pessoas através da nossa vida. Né? Beleza? A pessoa foi salva. Jesus a convenceu por meio do Espírito Santo do seu pecado, da justiça e do juízo. Agora essa pessoa está conosco no âmbito da igreja. O que é que nós precisamos fazer? Consolidar essa pessoa na fé. Confirmar a fé dela, consolidar, dar a ela solidez, né? Consolidar essa pessoa na fé. Como? Ensinando a palavra, fortalecendo ela na doutrina, né? Que é a doutrina dos apóstolos, fortalecendo ela na doutrina, ensinando ela no verdadeiro evangelho, para que ela possa saber o que é ser crente. Não tem outro jeito de saber o que é ser crente, senão pela Bíblia, irmão. Como é que a gente vai? Se não fosse a Bíblia, a gente ia saber como é que é ser crente como? Então não tem jeito, ela tem que ser consolidada na palavra. Aí ela vai, com essa consolidação, né, você vai ensinar a palavra, devagarzinho você vai começar a colocar ela para fazer um coraçãozinho aqui, outro coraçãozinho ali, e ela vai desenvolvendo isso também, ensinar ela o valor da oração, essa coisa toda. Beleza, essa pessoa está consolidada, está firme na fé, está frequentando, está servindo e tal. E você, como líder, viu essa pessoa com potencial, o líder da igreja viu essa pessoa com potencial. O que ele vai fazer? Treinar essa pessoa. Ele vai ensinar essa pessoa. Dentro do ministério para o qual ela foi vocacionada pelo Espírito Santo. Não é um ministério de evangelização infantil, vai trabalhar lá. É um ministério de ensino, vai trabalhar lá. É um ministério de evangelização, vai trabalhar lá. Mas como? Mediante treinamento. Como que acontece o treinamento? A gente vai ensinar essa pessoa como fazer, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Ensinar como fazer e, no âmbito da igreja, mostrar como fazer. Ou seja, a pessoa está sendo treinada, ela precisa ser colocada junto com alguém que já faz isso aqui, para ela ir vendo como é que o outro faz, para depois ela começar a replicar tudo ali. Que faz bem, né, gente? Alguém que faz bem, né? Senão, coloca alguém que faz coisa errada, também está ruim. E assim é que o treinamento é feito. É pelo exemplo, que é o essência da palavra discípulo, matetes, a palavra grega, matetes, significa aquele que aprende pelo exemplo. Então, ele vê o mestre fazer, depois ele faz sob a supervisão do mestre, até que ele consiga fazer sozinho. Então, primeiro ele vê, ele aprende pelo exemplo, observando, depois ele começa a fazer, o mestre está ali observando, para poder corrigi-lo, orientar em alguma falha e tal, até que por fim o mestre encontre nele a capacidade de fazer sozinho. E aí ele vai poder sair e fazer. Né? E aí quando ele está pronto para fazer sozinho, aí o que ele vai fazer? Ele vai ser enviado. Ele vai ser enviado. Ele vai ser enviado para cumprir o seu ministério. Porque agora ele está treinado. Então se ele foi chamado para evangelização, ele vai ser enviado para evangelizar em algum lugar, ou algum grupo específico, né? Ou uma faixa etária específica, como criança, adolescente, o que é que seja. Se ele for chamado para ensinar, ele vai ser enviado. O trabalho dele é dentro da igreja, mas é evangelização do mesmo jeito, porque todos nós estamos sendo evangelizados ainda. Todos nós estamos recebendo o Evangelho. Receber o Evangelho, aprender do Evangelho é ser evangelizado. Né? Então ele vai ser evangelizado. Então ele vai cumprir o propósito dele. E ele não vai deixar de se consolidar, ele vai continuar um ciclo. Ele vai continuar aprendendo, se aprofundando na sua vida e no seu conhecimento com Deus. É algo de suma importância para a vida dessas pessoas. Né? Eu acho que assim a gente chegou praticamente ao final desse treinamento, ao final da nossa disciplina. Então, recapitulando esses pontos-chave. Primeiro, método de missões. Pregação do Evangelho no modelo bíblico. Eu peguei, Deus me ama, Jesus morreu por mim, eu criei essa igreja de Jesus, hoje eu tenho salvação. Conforto, alegria, paz, né? Isso me faz igreja. E se eu sou igreja, eu sou alguém que tem aprendido com o Senhor, eu sou alguém que procura viver na doutrina, praticar a comunhão, valorizar a ceia e viver em oração. Se eu sou essa pessoa,
Eu então estou pronto para poder discipular, para ganhar pessoas, consolidar essas pessoas, treinar essas pessoas e enviar essas pessoas. Jesus fez isso. Jesus ganhou os 12, consolidou os 12 por 3 anos ali, consolidando e treinando eles. Quando isso aqui tinha feito, Jesus os enviou. Pouco antes de ir ao céu, Jesus os enviou. Então, Jesus levou 3 anos para trabalhar aqueles homens. Entendeu? Então, em suma, esse é o esqueleto básico para uma hora de aula do que são os métodos e estratégias de missões que podem ser aplicados a qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque são bíblicos, e se são bíblicos, são perenes, ou seja, são eternos. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, minhas queridas. Vamos para o intervalo, aí daqui a pouco a gente volta. Amém?